Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso que muita gente pediu e agora sim, finalmente, estamos aqui para fazê-lo. Não é, Humberto Rosso? É isso, um dos mais pedidos há muito tempo, né? Já chega com peso, né? Porque fala assim, esse aqui é o campeão, é o maior paranormal do Brasil. Que é um título que eu acho que tem alguma coisa parecida em relação à comédia. Quando fala você é o melhor comediante do Brasil, é muito subjetivo, né? Muito. Tudo bem, Edu? Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? O pessoal pedia muito, escrevem lá para mim no canal no YouTube, no Insta, quando você vai. E eles escreveram tanto que eu fiquei curioso de conhecer o podcast de vocês, né? E primeiramente, parabéns pelo sucesso, né? Vocês estão estourados e tá muito legal o trabalho de vocês. Agora, o que você falou sobre isso de ser subjetivo, eu concordo também, porque quando as pessoas escutam o melhor, né, naquela ocasião, né, aconteceu de naquela avaliação eu ter chegado à final, ter conquistado o título, mas tem muita gente que é desconhecido da maioria e que tem ali uma sensibilidade tão forte, né? Depende muito do dia também, de como a gente tá, a intuição. Tem dia que você tá desconectado, então é uma coisa que não dá pra gente intitular é o melhor, né? Depende da ocasião, né? De todos os fatores aí envolvidos. Uma coisa que a gente acha que é sempre o começo ideal é saber como você chegou até a Wicca, né? Mas antes disso, como você descobriu essa sua sensibilidade ou como você foi introduzido a esse mundo mais, vamos dizer assim, esotérico? É sempre importante a gente saber como foi o começo, né? Foi no início da adolescência, né? Então ali eu acabava muitas vezes captando coisas dos outros, pensamentos, sentimentos, dependendo da conversa, e eu não sabia lidar com isso, principalmente quando se tratava de coisas ruins. Então, quando eu ficava sabendo de algum crime, de alguém que foi morto, a minha mente se reportava ao lugar e aquilo me fazia muito mal, porque eu construía na minha cabeça o que aconteceu. Eu pensava que era minha imaginação, que eu estava construindo. Anos depois eu fui entender que eu me conectava com a cena, né, e que as imagens vinham na minha cabeça. Mas no início eu pensava que era minha mente construindo aquilo. E aí eu pensava que eu tinha que ser internado, que era algum problema psíquico, psiquiátrico, né? Mas eu até evitava comentar com as pessoas por conta disso. E foi acontecendo com muita frequência. E teve ocasiões que eu cheguei a passar mal mesmo. Eu me lembro de um dia que eu estava tomando banho para ir para o colégio, acho que era primeiro colegial, se eu não me engano, e eu comecei a ter imagens ali, enquanto eu tomava banho, de um assassinato, né? De uma pessoa que eu conhecia de vista e que havia morrido naquela semana. E aí eu comecei a suar frio debaixo do chuveiro, eu comecei a passar mal, a minha pressão caiu, né? Eu quase desmaiei lá, tive que me enrolar numa toalha. Naquele dia até demorei ali para conseguir me centrar de novo, me equilibrar para continuar o dia, e foi muito ruim, né? E aí eu reparava essas sensações físicas acontecendo com frequência. Eu fui buscar em religião algum tipo de auxílio. Podia ser espiritual, de repente, né, na visão das pessoas. Então fui conhecer o kardecismo, fui conhecer a Umbanda, o Candomblé, fui para a igreja, né, também. E aí nas religiões eu não encontrei muita resposta para isso. As pessoas têm o hábito de pensar que sexto sentido ou que paranormalidade tem a ver com espiritualidade. E não tem, né? Eu fui descobrir anos depois que não, que é uma coisa que a gente pode até falar daqui a pouco, mas é do ser humano, é do indivíduo, né? Biológico, é do organismo, né? Hoje já tem estudos falando sobre isso. E aí na bruxaria foi onde eu encontrei um pouco mais de exercício para poder lidar com essa habilidade. Técnicas para a gente mudar o nosso padrão cerebral, as ondas, né, que a gente está emitindo, o ritmo das ondas cerebrais, né, para que você entre em estado alfa, beta, teta, que são estados que são mais favoráveis para a atividade psíquica, né, atividade paranormal, telepatia. Então, na bruxaria eu encontrei isso. E depois eu fui entender também que a tradição de bruxaria que eu busquei me desenvolver, ela lida com isso, mas tem outras que não, que são meramente devocionais, que honram somente os deuses, né, e que fazem as suas práticas. Então foi assim que eu fui conhecendo esses dois universos, tanto pela necessidade de aprender a lidar com isso, quanto também por um interesse que eu sempre tive por ocultismo, por espiritualidade. Eu não acreditava que a gente veio aqui a passeio, você dá duro, trabalha, depois você constrói alguma coisa, você morre e acabou, né? Para mim tinha uma realidade por trás mais profunda. Então sempre tive interesse na questão da espiritualidade. Mas antes, uma coisa que eu sempre fico
fascinado é que a pessoa ela começa a sentir tudo isso sem nenhuma referência externa, né? Exato. Porque a primeira coisa que as pessoas vão pensar quando fala das sensações que você tem é: mas você viu isso em algum lugar? Você já tinha alguém na família que era assim? No seu caso tinha ou era uma religião comum? E aí você começou a sentir e falou: mano, eu preciso procurar ajuda em algum outro lugar, porque isso aqui não está sendo suficiente. Foi algo assim? Foi algo assim. A minha mãe era coordenadora do grupo de oração, né? Da comunidade ali, que a gente tinha ali na vila, né? Na época, quando eu morava com eles. E super católica, ia na missa todo domingo, levava a gente também, fez eu fazer a primeira comunhão, crisma. Aquilo não conversava comigo, mas eu ia em respeito a ela, né? E porque eu achava importante ter uma formação religiosa. Mas ela comentava muito de sonhos, né? Que ela tinha, às vezes, e quando ela sonhava com determinada coisa era batata, que ia acontecer algo. E a minha mãe sempre teve isso com sonhos. Já a minha avó, que é a mãe dela, até hoje, quando a gente está com dor de cabeça, algo do tipo, ela põe a mão, começa a falar algumas coisas que a gente não entende o que ela está falando, e aí passa. Passa na hora, só que ela fica bocejando insistentemente depois. Então eu percebo que ela absorve, a pessoa fica bem e ela fica ruim. E ela sempre também teve conhecimento assim de fazer remédios naturais, né, com ervas, coisas do tipo. Então, a única coisa que eu reparo na minha família de tendência a isso é na minha mãe e na minha avó. Mas, assim, nenhuma eu vi o que acontecia comigo nesse sentido. Então, eu evitava até de conversar sobre isso, né, e fui buscar fora mesmo alguma solução. Hoje a gente lida numa boa, elas já entenderam como funciona e a gente lida bem com a coisa. Tem uma coisa que eu acho que é importante até, que a Wicca é uma parada dos bruxos, assim, vamos dizer. E a galera tem uma visão dos bruxos estereotipada, assim, né? Do bruxo tem a ver com o lado mal, o lado das trevas, da parada e tal. E não é bem assim, acho que seria da hora se você explicasse mais ou menos como que funciona o Wicca, assim, e que não tem nada a ver com isso, né? O pessoal confunde bastante, né? Pensa que tá ligado à magia negra, coisa do tipo. E pra gente a magia nem tem cor, né? Essa coisa de negra, branca. Pra gente magia é magia. E você pode utilizar para fazer o bem ou o mal de acordo com o que você escolhe. Lembrando que há consequências, né? Porque tudo é ação e reação. Então você planta, se colhe, né? Então você pode fazer o que você quiser, inclusive o mal, mas você tem que estar ciente que você vai responder por isso em algum momento nesta vida, né? Não necessariamente numa próxima, em forma de karma. Não, as coisas acontecem. Se não acontece com você, acontece com seu filho, com a sua mãe e atinge você da mesma forma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a Wicca basicamente é uma religião que lida com magia. Então, nós buscamos conhecer as energias das pedras, das ervas, de tudo que tem à nossa volta e como a gente pode manipular essa energia em nosso benefício, para a prosperidade, para o amor, para a gente se proteger. A gente cultua os deuses, né, de vários panteões, indiano, egípcio, africano, grego, nórdico, celta, mas para a gente todos são manifestações do sagrado masculino e feminino. Então, a gente não acredita só num deus com essa visão mais masculina patriarcal, mas a gente reverencia também uma deusa, que para muitos é representada na natureza pela lua, pela mãe terra, pelo planeta, né? Então, para a gente, feminino e masculino estão presentes em tudo e em nós também. Independente da gente ser homem ou mulher, a gente tem as duas polaridades ali dentro da gente, né? O feminino é o seu lado intuitivo, criativo, mais acolhedor, mais afetuoso. E o masculino é o seu lado racional, claro, mais enérgico para fazer as coisas. E aí a gente busca honrar os deuses, né, e deusas. E tem gente que não honra faces específicas na Wicca, mas simplesmente chama de deusa e Deus. E nós temos o nosso calendário também litúrgico, os sabás, né, que são 8 festividades que nos conecta com a natureza, primavera, verão, outono, inverno, né, entre outras. Ano Novo das Bruxas, que é Samhain, que originou o Halloween, que a galera conhece hoje, e também celebramos a lua cheia, as fases lunares. Então, basicamente, a Wicca é a religião da liberdade. A pessoa pode fazer aquilo que ela quiser, desde que ela não prejudique alguém, né? E que ela... Porque vai ter uma colheita, né? Um reflexo disso, a lei do retorno que a gente acredita. Engraçado, né? Que a gente está recebendo gente de todas as religiões mais alternativas, considerando que o cristianismo é o que comanda o Brasil. Eu tenho falado mal, mas não é que eu tô falando mal, é só porque tô falando meio que o que acontece. Parece que todas elas pregam essa liberdade sobre você se sentir bem e seguir o que você quiser. Você pegar o que tem ali, o que faz sentido para você. Parece que
Apenas as religiões cristãs, hoje em dia, que vai contra, inclusive, tudo que Cristo pregou, tem essa coisa dogmática, né, de te fechar num quadradinho e todo o resto que está fora desse quadradinho é ruim, assim. É meio bizarro isso, mas a Wicca, então, ela pegou coisas de outras religiões para simbolizar os elementos que faziam sentido para ela. É mais ou menos isso. Qual é a origem dessa construção, da construção da mitologia da Sim, Wicca? muito legal essa sua pergunta, porque a Wicca é uma religião moderna. Se a gente for ver, ela é mais nova do que todas as outras que a gente tem à nossa volta, porque ela começou o processo aí nos anos 50, né, que ela foi originada na Inglaterra, por um inglês chamado Gerald Gardner, né? Então ele era meio místico, espiritualista, e ele foi pesquisando aquilo que acontecia antigamente, né, entre os celtas, que nós chamamos de velha religião, que era uma religião que cultuava feminino, masculino, deuses, deusas, praticava magia, e aí ele foi e deu esse nome novo para essa religião, e reconfigurou ela, né, aos moldes contemporâneos, porque muita coisa que era feita na bruxaria antigamente, de raiz, não tem como ser feita hoje, não faz sentido, não tem lógica. Então ele fez esse ajuste, essa adaptação, e aí ele deu o nome de Wicca, que vem do inglês arcaico, quer dizer moldar a palavra. Desculpa só cortar, Imagina. mas explica essas práticas que não fazem mais sentido hoje, só para também, acho que desmistifica um pouco, né? Porque tem aquela coisa da magia negra, que talvez assuste, que até, assim como o Oswaldo Marceneiro falou, todo mundo mata frango para comer. Eu não sei se é isso, mas eu imagino que deve ter alguns exemplos de coisas, de práticas que não fazem sentido hoje em dia. Por exemplo, tem um festival que se chama Beltane, né, que nós celebramos, significa fogo de Bel, né? Bel era um deus celta ligado à paixão, ao fogo. E aí, nessa ocasião, a gente celebra a união da deusa com Deus. Então, nós chamamos Beltane de o grande casamento. É um festival do amor, é um festival da união do feminino e do masculino que honra o sexo como uma coisa sagrada. Para a gente, diferente de outras religiões, o sexo não é algo pecaminoso. É a maior entrega de energias ali que, do mesmo jeito que dá vida a uma criança, em magia pode dar vida aos seus desejos, propósitos, né, a magia sexual. Então, em Beltane, por exemplo, era comum que mulheres e homens entrassem nos bosques e se relacionassem ali sexualmente, né, ao som ali dos tambores sagrados, das fogueiras, né? E isso já é uma coisa que hoje em dia já não tem muito a ver com o momento. Fora isso, os homens disputavam quem conseguia caçar o cervo, né, que é um símbolo do deus, e aquele seria o grande caçador naquela noite, que representaria o grande deus se unindo à deusa. E uma dama ali, virginal, era entregue numa caverna àquele que vencesse a caça. Então, por exemplo, são coisas que são mais primitivas, né? E aí, rituais como esse, eles são adaptados, né? E se tornam meramente simbólico. Por exemplo, hoje, para a gente, o grande casamento, a união da deusa e do deus, nós pegamos ali uma taça, a gente ergue, a taça representa a deusa, o feminino, e a sacerdotisa ergue, o sacerdote coloca o punhal dentro. O punhal representa o falo, o masculino. E ali, para a gente já está fazendo essa união sem precisar fazer como era feito no passado. Sim, faz mais sentido, né? Porque o que importa é a intenção, né? E não... A simbologia, né? Isso. Mas tem uma coisa que, quando eu assisti, pelo menos, o Paranormais, eu vi que você tem várias ferramentas e tal. E, pô, a bruxaria, quando você vê em histórias, tem caldeirão, tem aranha, tem o gato preto, sei lá. Mas você tem ferramentas também, né? Por exemplo, na final, se não me engano, na semifinal, você usou um espelho negro, por exemplo. Seria legal se você falasse um pouco dessas ferramentas, assim, e quais são as funções dela hoje em dia, porque elas não são tão comuns. Até esse espelho preto eu só vi aquela vez e nunca mais vi em nenhum outro lugar, por exemplo. Entendi. Então, no meio, esse espelho ele é bem conhecido, né? Porque, na verdade, ele é uma pedra de obsidiana que ela é lapidada e daí chega naquele espelho. Então, aquilo é um cristal, na verdade, né? Que a gente consegue ver o nosso reflexo, mas assim, bem escuro, né? Não como um espelho mesmo convencional. Só que o espelho é um dos instrumentos sagrados da bruxaria. O espelho, ele remete ao lago, né? Que é onde a gente consegue ver o nosso reflexo, ao elemento água. Ele é um instrumento ligado à água, que é elemento que fala de visão, de intuição, de sexto sentido. Então, o espelho, ele evoca ali para a gente poder encontrar visões, né? Ter visões, acessá-las. Mas também é um instrumento de magia, que a gente pode trabalhar
telepatia com o espelho, pensando na pessoa, chamando ela, enviando a mensagem que a gente gostaria, e aí ela pode pensar ou sonhar com você. Então, o espelho é um dos instrumentos, mas tem a varinha na bruxaria também, que a gente usa para lançar portais ou círculo de magia. Tudo nós fazemos dentro de um círculo. Então, a varinha a gente lança a energia, né? E você vai construindo esse círculo. O atame, que também é usado para direcionar energia. Caldeirão, né? Que é onde a gente faz banimentos, destrói coisas, né? Energeticamente falando ali no fogo, ou constrói também pode ser usado para dar vida, tá? Então, tem muita coisa, né? Na verdade. Que mais que a gente pode falar? O pentagrama, né? A estrela de 5 pontas é o símbolo da bruxaria. Representa os 5 elementos, terra, fogo, água, ar e éter. A vassoura, né, também é usada para fazer limpeza energética dos lugares, e nós colocamos a vassoura no círculo também, para que a gente possa sair do círculo sem quebrá-lo e retornar a ele, caso você esqueça alguma coisa que você precisa no ritual. Então tem vários instrumentos. E aí a gente usa instrumentos ligados à parte intuitiva também. Então aí eu falei do espelho, mas a gente usa muito oráculos, tarô, runas. Geralmente pessoas que seguem a bruxaria são adeptas aí aos oráculos. O espelho é o porquê da obsidiana, e eu tava dando uma olhada porque eu vi que tem gente que pinta, né? Eu não sei se isso funciona, Sim. mas eu ouvi isso na internet, que o pessoal pinta o espelho normal. Uhum. Como é que funciona o trabalho com o espelho? O que acontece ali entre espelho e médium, que ele faz previsões? O que ele gera? Então, o espelho, diferente de um oráculo sempre traz uma resposta para você. Quer você esteja bem intuitivamente no dia ou não, né? Se você souber interpretar o oráculo, você vai ter uma resposta. Porque com o oráculo você é um intérprete das runas, do baralho cigano, do tarô. O espelho não. O espelho, na verdade, ele é um ponto de foco, né? Que você vai se concentrar e você vai fazer aquilo que na bruxaria nós chamamos de scrying, né? Então, scrying são práticas de visão. Então, você se concentra, entra no estado alterado de consciência e você passa a ter visão. Quem é bom nisso, não necessariamente precisa de um espelho, mas se a pessoa pegar uma bacia com água, né, e ela mira ali na lua, é uma prática que a gente faz, vê o reflexo da lua, vai se concentrando, ela começa a ter visões. Porque o tempo inteiro a gente entra no estado meditativo de consciência e a gente não percebe. Aquele momento que você está viajando ali, que você está de repente numa balança, está para frente, está para trás, né? Ou que você está ali numa rede, é um momento que você entrou em alfa e você não percebeu. Às vezes você dirigindo, você entra em alfa. Se é um caminho que você já conhece, você não precisa ficar ligado nem no Waze, nem em placa. Então você está fazendo no automático e sua mente está longe, viajando. Isso é o que nós chamamos de entrar em alfa. E o espelho ajuda você a entrar em alfa e a ter as visões. O pessoal pensa, mas você está vendo no espelho? Eu não estou olhando aí, não estou vendo nada. Porque o pessoal pensa que é como se fosse um televisor ali de plasma, né? Um smart dessas modernas ali. E na verdade não, você está vendo na sua tela mental. Mas a sua tela mental está conectada ali ao espelho e ele é o seu ponto de foco. Agora, a obsidiana em especial, ela é uma pedra ligada a tudo aquilo que é oculto, a revelações das coisas ocultas, né? Ela é vulcânica, né? Então, o vulcão traz à tona, né? Aquilo que está escondido, né? Em forma de lava. Então, por isso ela é muito utilizada. Então, tem uma força adicional. Mas se a pessoa pintar um espelho, se ela fazer aquele processo de filmar, né? Em sulfilme, ela pode também usar e fazer exercícios para isso. E todo mundo pode, só que exige disciplina, né? Na verdade. Será que até o celular? Porque o celular é um espelho negro, né? Até o Black Mirror vem dessa coisa das telas. Isso funcionaria ou não? Essa energia aqui... Eu acredito que funcionaria se a pessoa for treinando para isso, conseguir se concentrar, eu acredito que sim. É que o celular, quando a gente pensa nele, ele já evoca uma série de outras coisas na nossa mente, né? Você pensa nele, você já pensa no Instagram, você já pensa no WhatsApp, você já pensa em tudo que você tem, né? Ali vontade de olhar, de ver, de checar, e aí pode ser que atrapalhe, na verdade, que você fique pensando em outra coisa ao invés de pensar nisso. Mas com qualquer coisa, se a gente tiver disciplina, a gente consegue fazer. Fumaça do incenso, as pessoas ficam olhando nas nuvens, ficam olhando e vendo ali o que se forma, cera de vela, às vezes pingando num copo com água. Então, para tudo isso, a gente pode fazer o scrying, mas o espelho, ele é o mais utilizado para essa técnica de visão. E qualquer pessoa, mesmo não tendo desenvolvido a mediunidade, tendo isso... Eu não sei se todo mundo tem ou se ela pode ir aprendendo a fazer. Qualquer pessoa consegue chegar
em algo, não sei como é que eu posso colocar, que seja razoável, que funcione, ou tem gente que não vai conseguir, não tem jeito? Quem é mais racional vai ter mais dificuldade, né? Então, as pessoas que são mais intuitivas, né? De repente, pega um mapa astral, a pessoa tem muitos astros em peixes, que é um signo voltado a esse lado de concentração, de intuição, essa pessoa vai ter mais facilidade. Então, quem fica pensando muito, raciocinando, analisando, não consegue se entregar à experiência. Mas se for treinando e deixar isso de lado, pode ter melhorias também com o passar do tempo. Então, todo mundo tem algum tipo de habilidade psíquica, só que a pessoa só descobre se ela entra num treinamento, se ela se dedica a isso. Às vezes, você não vai ter facilidade com o espelho, mas você pode ser um ótimo telepata, que você olha para a pessoa e sabe o que a pessoa está pensando a seu respeito. Eu tinha muito esse problema também, né? E isso eu tenho até hoje, né? Às vezes, ali, você olha para o consulente e eu começo a falar coisas ali da vida dele, mas não tem a ver com o fato de eu estar acessando alguma coisa do passado, ou estar vendo nas cartas, ou vendo no espelho. Eu estou vendo na mente dele, ali naquele momento, né? Ali eu consigo perceber se a pessoa está carente, está com um problema amoroso, e aí, de repente, é isso que ela quer perguntar. Daí ela deu a confirmação, falou assim, entre as coisas que eu quero ver amor, eu já sei que essa é a necessidade dela maior, porque eu já percebi isso e ela foi e me confirmou. Então, a coisa da telepatia ela é muito comum, como também da empatia. Empatia, para a gente em psiquismo, é assim, você sabe o que a pessoa está sentindo e você pega um pouco disso. Então, essa coisa de ser sensitivo, de perceber o que o outro sente, de ser empata, é muito comum. Aliás, telepatia e empatia são os dons mais comuns. Os mais difíceis são clarividência, porque clarividência também não tem a ver com enxergar o futuro, que nem as pessoas pensam. Clarividência, assim, eu olho para você, de repente eu consigo ver o seu estômago como tá. Então, assim, a gente vê coisas que o outro não consegue ver, uma visão, né? Além, então, clarividência é mais difícil, clareolfação, que é sentir cheiros que os outros não sentem, que se manifestam, clareaudiência também é mais difícil, projeção astral, então tem várias habilidades e todo mundo tem. Na verdade, se a pessoa descobre qual é a dela, ela consegue explorar mais aquilo através de exercícios e as outras ela pode desenvolver se ela tiver disciplina, mas não necessariamente vai ser fácil. Mas você, por exemplo, você tem essa telepatia, né? Ser um telepata, você sentiu o que o outro está sentindo e você, por exemplo, está abrindo o baralho para a pessoa. Você pode confundir, por exemplo, o que as cartas estão te dizendo com aquilo que você está sentindo que a pessoa quer que você diga, por exemplo, ou não? Não se mistura? Pode se misturar. Se a pessoa não tiver experiência, pode se misturar e ela pode se perder. Acontece muito. Hoje em dia eu já consigo perceber, porque quando eu estou embaralhando ali o baralho, eu estou pensando na pergunta da pessoa, no que a pessoa quer saber. E eu só estou focado nisso, eu não estou focado em captar nada dela, para não me atrapalhar. Então, assim, eu vou captando ao longo da leitura, mas tem momentos que eu fecho o canal para eu não captar nada dela. Então, como eu faço isso? Eu tenho mania de repetir a pergunta da pessoa várias vezes enquanto eu estou embaralhando as cartas. Então, a pessoa pergunta assim, eu vou conseguir um emprego agora no futuro próximo? Aí eu fico embaralhando e fico repetindo. Fulano vai conseguir um emprego no futuro próximo, próximos 2, 3 meses, tem um emprego para ela? E eu fico repetindo em voz alta, tanto para a pessoa se concentrar, como também para eu me concentrar naquela pergunta. Então, eu estou tão concentrado no que eu estou perguntando que eu não capto o que ela está cultivando naquele momento, pensando ou sentindo. E aí, na resposta das cartas, eu vou focar em interpretar a resposta para a pergunta dela. Agora, em outros momentos que ela está falando coisas e que eu estou ali ouvindo, aí são os momentos que eu estou aberto para captar o que ela está pensando, o que ela está vivendo. Aí eu já vou dando uma olhada na saúde dela, no semblante. Eu olho nos olhos, eu já sei se tem tristeza, se não tem, né? Eu vou ali pensando no tom das palavras dela, eu já vejo se ela está aflita. Eu vou olhando no cabelo, já vou percebendo como que estão ali as vitaminas da pessoa, pela pele. E aí eu vou soltando ao longo da leitura algumas coisas só se eu tiver certeza, para não deixar a pessoa também preocupada ou impressionada, né, com alguma coisa. Uma coisa que eu achei interessante, que a Vandinha comentou, que você faz previsões para breve, né? Assim, você nunca joga muito lá na frente, tipo, por que você tem essa escolha? É uma escolha? É uma... Eu não sei por quê. Porque normalmente a galera fala, daqui 3 anos vai acontecer tal coisa. O seu período é 3 meses, alguma coisa assim, né? Então, quando a pessoa quer saber uma coisa sobre lá na frente,
eu me concentro para isso, mas eu não gosto, porque eu acredito que todo mundo pode mudar o seu futuro, o seu destino. Eu não acredito que a gente vem com um script que tem que passar por aquilo, pronto e acabou. Eu acredito em livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu olho um mapa astral da pessoa, a gente olha coisas que são tendências para a vida dela. E a gente fala, olha, tem uma tendência a você ser solteirão, ficar sozinho, mais adiante você pode ter problema relacionado aí à parte renal, aos rins, mas eu acredito que se a pessoa quiser se policiar, ela evita os problemas nos rins, ela evita o comportamento que geraria emoções que atrapalhariam os rins dela. Então, ela pode evitar isso, ela pode tomar atitude preventiva, ela pode falar assim, bom, se a tendência é eu ficar só, então eu vou mudar isso, porque eu não quero ficar sozinho na minha vida. Então, eu vou me relacionar mais, eu vou me dedicar mais a encontrar alguém. Então, eu acredito muito nessa possível transformação. E quando você taxa uma coisa na vida da pessoa, olha, você, infelizmente, não tem sorte no amor. Muita gente fala isso para os outros, né? Então, a pessoa fica com essa informação ali e a vida dela pode não andar por causa daquilo. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado para não influenciar as pessoas e o destino delas, porque aquilo que você fala para uma pessoa que é mente fraca, que está mais vulnerável, mais fragilizada naquele momento, ela absorve e a vida dela pode sair do script, pode diminuir a capacidade dela de crescer, de progredir, e ela ficar presa a uma coisa que foi falada. Então, eu gosto de ver sempre assim 3, 4 meses, porque, primeiro, que é bem assertivo. Porque o que acontece? Em 3 meses é muito difícil a pessoa ter uma mudança substancial que vai mudar o que ela está atraindo, né? É difícil, pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então, normalmente, aquilo já está construído ali no plano astral e só vai se manifestar aqui no plano físico. Mas o espírito dela, geralmente, já viveu as coisas que eu estou falando. Só falta acontecer aqui no físico, porque a gente está aqui num plano que tem um delay. Aqui as coisas demoram um pouquinho para acontecer, mas espiritualmente elas já aconteceram. Por isso que a gente tem muito déjà vu. Né? Nossa, parece que vivi isso, ou sonhei com isso há uns meses. Não, na verdade, sua alma já viveu, né? E está se manifestando aqui no físico. Então, quando eu falo sobre 3, 4 meses, além de ser mais assertivo, eu falo para a pessoa sobre algo que é por agora, né? Mas ela pode mudar o futuro dela mais adiante. Agora, se me perguntar, mas eu tenho tendência a ter filhos lá na frente, vou ter um casamento sólido, aí eu não tenho como fugir, né? A pessoa quer, a gente olha, mas eu sempre falo ainda assim para ela, olha, isso é o que eu estou vendo nesse momento, mas você pode mudar esse seu destino se você não quiser isso. Tá? Lute, né? Você que lute e você muda isso. Agora eu tenho só uma coisinha, só para não terminar esse assunto e não me perder. Quando você tem a coisa de olhar para a pessoa e ver como tá, por exemplo, o estômago dela, tipo, isso se mostra porque você tem a intenção de buscar, porque você sentiu através do semblante, através de alguma coisa no cabelo, sabe? Essa coisa de conexão entre os órgãos e o corpo. E aí você vai buscar, ou isso se mostra porque merece atenção? Tipo, o plano de energia tá te falando, olha, isso aqui merece atenção, olha isso. Acontece muito as duas coisas. Às vezes, vem naturalmente. Eu olho, alguém fala alguma coisa, eu escuto alguma coisa também, ou vem ali telepaticamente, e aí eu já sei que está acontecendo aquilo, né? E passo para a pessoa. E às vezes eu não vejo nada, não percebo nada. E aí eu começo a fazer uma varredura ali, né? Tentando identificar alguma coisa. Então depende muito. Às vezes até as pessoas falam, o que você está olhando aí para mim? O que você está vendo? Né? Principalmente quando me conhecem ali, falam, você que é o Edu, tá vendo alguma coisa aqui na minha aura? E assim, a gente tem vontade de falar, não estou vendo absolutamente nada, né? Porque não é pastelaria, né? Dá um de carne, dá um de queijo, né? Na verdade, é uma coisa que você precisa se condicionar para ver. Como isso me atrapalhava muito no passado, hoje em dia eu deixo assim, o canal meio bloqueado quando eu estou, por exemplo, na rua, no trânsito, fazendo minhas coisas. Eu sou muito racional. Então, eu sou um místico, acho mais racional que tem, fujo um pouco a regra, porque o pessoal tem mania de falar assim, nossa, a energia aqui está pesada quando chegam nos lugares. Aqui deve ter desencarnado, né, espírito. As coisas não estão dando certo para mim por causa de olho grande, por causa de inveja. Então, é muito mais fácil as pessoas justificarem dessa forma do que elas olharem para elas, né, e enxergarem o que elas estão fazendo de errado, né? Ou energia que está cultivando ali errônea.
Então, eu sou muito racional. Por ser racional, é aquilo que eu te disse. A gente fecha mais o canal. Então, eu preciso parar, me concentrar, entrar em alfa, aí eu consigo falar. Aham. Uma coisa que você abriu várias portas que eu fiquei curioso, que uma delas é o déjà vu. Puta, eu sinto várias vezes isso e de duas formas. Uma que eu já vivi, que eu sinto que eu já vivi aquele flash, ou que eu já sonhei aquilo. E aí eu queria que você explicasse melhor por que rola isso e onde eu já vivi isso, se é que eu já vivi mesmo ou se é só uma ilusão, assim, sabe? O déjà vu ele pode acontecer assim no nível mais profundo, aí ele falaria de vidas passadas, né? Que a pessoa pode ter tido em alguma outra existência passada. Mas o que é mais comum é déjà vu com coisas corriqueiras, cotidianas, no dia a dia. E aí a explicação disso é justamente essa de aqui no plano material a gente tem um delay para tudo, porque é um plano que tem solidez, densidade, né? Matéria, então tudo demora um pouquinho mais para acontecer aqui. É como se o espírito vivenciasse as experiências para poder se preparar e depois elas acontecem aqui. Por isso que alguns videntes conseguem perceber às vezes que alguém tende a desencarnar num futuro próximo, ou que falam, eu estou vendo uma coisa meio cinza, né? Uma nuvem negra ali ao redor de tal pessoa. Essa pessoa, infelizmente, vai desencarnar ou pode acontecer alguma coisa com ela, porque às vezes a pessoa já está acessando algo no plano astral que já aconteceu e que depois acontece aqui dentro de 2, 3 meses. Então, o déjà vu, na verdade, ele acontece quando a gente relaxa um pouco, entra no estado alterado de consciência. Aí é como se a nossa mente consciente se recordasse rapidamente de fragmentos que foram vividos pela alma há algum tempo atrás. Então, é muito comum que, por exemplo, quando eu tenho um déjà vu, às vezes eu tento observar ou registrar, nem que seja no celular ou anotar em algum lugar, porque eu já tenho alguma identificação de algo parecido, né? Que tende a acontecer em algum momento, e por aí vai, né? Ou que aconteceu, né? Então, são essas... O déjà vu, ele traz pra gente umas percepções rápidas de coisas já vividas pela alma. Tipo, a alma tá vivendo antes que o meu corpo físico, é isso? Exatamente. Então, como se tivesse um outro plano rolando dessa vida, e é isso que vocês acessam pra ver o futuro, porque a alma já tá vivendo uma parada lá na frente? Exatamente. É isso, né? E algumas pessoas conseguem acessar tendências fortes, né? Porque elas olham para o outro e elas já percebem como que é aquele tipo de comportamento que aquele indivíduo tende a ter e elas já conseguem colocar isso progredido lá na frente aonde vai dar, né? Então também acontece dessa forma. Principalmente pela astrologia a gente vê assim. A gente olha o mapa astral e fala, olha, com esse mapa não tem jeito, essa pessoa não vai progredir como empreendedor. Não tem como, né? E olha só o comportamento dela ali conversando, né? Então alguns acessam mais racionalmente, ali analisando, né, dados. Então, o astrólogo faz isso de uma forma mais científica, digamos assim, porque a astrologia é uma ciência, não é uma parada intuitiva, mas assim os outros conseguem acessar porque eles veem essa informação que já está rolando em paralelo e que só falta acontecer aqui no físico. Eu acho engraçado, né? Porque muita gente às vezes tenta dizer, isso daí na verdade é uma pessoa com uma grande capacidade de ler a outra pessoa. Mas sim, também, né? Também. Meio que essa parte técnica faz parte, né? Ela tem que casar junto também com a sensibilidade sobrenatural, né? Para você interpretar o que está vindo dali e a pessoa física e fazer a previsão, entre aspas. Agora, de certa forma, parece meio que uma falha na Matrix mesmo, né? Que falha você na vê Matrix, déjà vu. um pedacinho, assim. Mas são vários universos, entre aspas, aqui, paralelos, assim, tipo... Está acontecendo desse jeito até certo ponto, e aí, por causa do livre-arbítrio, aí eu mudo. Nessa versão, eu peguei aquele copo e isso muda o encadeamento de fatos. Isso acaba confundindo? É possível? Isso acaba confundindo. Mas o que acontece é que, assim, mudanças que a gente trabalha e que mudam aqui no físico, elas precisam acontecer, na verdade, com uma certa antecipação, né, significativa ao fato. Por exemplo, tem coisas que já estão construídas, a gente não vai conseguir mudar. Geralmente, coisas que estão para acontecer em 3 meses, em 4, dificilmente a gente vai mudar. A gente já construiu aquilo, a gente já vibrou. Mesmo que eu acesse ali uma consciência diferenciada e tente agir de outra forma, é difícil mudar aquilo. Agora, coisas mais a médio prazo, a longo prazo, sei lá, considerando um ano e pouco, 2, a gente já tem mais facilidade. Então, tem isso também. Então, mas, por exemplo, tem um onde eu pego o copo, o outro onde eu não pego o copo e o real.
Existem, tipo, essas 3 possibilidades ou uma outra onde eu pego a garrafa? Existem. Existem variantes, né? Muitas possibilidades, né? E aí depende de como você vai lidar com aquela situação, né? E com a sua conduta para você poder modificar o resultado. E, na verdade, a maioria das situações elas são previsíveis porque a grande maioria das pessoas não faz um trabalho de autoconhecimento, nem de mudança de comportamento. Então, isso facilita o trabalho dos psíquicos, né? Porque a pessoa não muda, a não ser aqueles que estão mais ligados, né? E que passam com frequência, que se consultam, que buscam se trabalhar, né? Que estão em algum processo terapêutico, fazendo terapia, se cuidando de autoconhecimento. Aí esses conseguem modificar com mais facilidade, mas a grande maioria tá no automático, né? E não percebe. Na verdade, é um trabalho que a galera não entende, que acha que vai se consultar e você é o oráculo que vai me falar o que vai acontecer, com certeza absoluta. Mas é mais um negócio de probabilidade, né? Isso. A gente pode dizer que você tá me falando, grandes chances disso aqui acontecer. Isso. Se vai acontecer ou não, vai ter variáveis no meio do caminho que vão mudar o resultado, né? Porque tem coisas que não dependem só da pessoa, né? Às vezes, mesmo que ela se esforce para conseguir uma coisa que ela deseja, tem outras pessoas que vão surgir no meio do caminho, tem os acontecimentos da economia também, tem a guerra que está acontecendo lá, que também está influenciando aqui. Então, assim, é muita coisa, né, no meio do caminho. E aí, na verdade, o vidente, o psíquico, ele vai mostrar para a pessoa essas possibilidades. Ela pode sair frustrada, porque ela espera que você fale o que vai acontecer ou não na vida dela, ela pode sair. Mas eu gosto de falar ali o que eu tô vendo na real e não o que a pessoa espera que fale, né? Então, eu acho importante um trabalho de consciência também nesse sentido. A pessoa tem que deixar de ver os psíquicos ali como deuses e como deusas que vão falar tudo e que sabem tudo, porque, na verdade, ninguém sabe nada, né? Tá todo mundo criando e tecendo a própria história. E se a gente está aqui também, porque a gente também tem aprendizados, também tem para evoluir, também temos as nossas dores, também temos as nossas questões. A única diferença é que o psíquico ele tem mais sensibilidade e ele consegue, através dessa sensibilidade, perceber coisas que a pessoa não percebe. Porque ou ela não está treinada para isso, ou ela está focada só no trabalho dela, no crescimento na carreira. E a gente busca olhar para isso, né? A gente busca olhar para o espírito da pessoa, para o corpo, para a mente, para o emocional. Então, por exemplo, para mim, você não é só isso que eu estou vendo, mas para mim existe também uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que é o seu psicológico, como que você está lidando com ele, o seu emocional, porque isso pode impactar a sua saúde logo mais dentro de um tempo se a gente não cuidar. Hoje, de repente, a saúde está perfeita, mas às vezes você está tendo um comportamento e cultivando um emocional que lá na frente vai te dar, sei lá, cálculo renal, né? E aí a gente já avisa a pessoa para ela tentar modificar isso. Então, o nosso trabalho, ele está não só no físico, naquilo que está manifestado, mas no sutil, que de repente não precisa acontecer, não precisa manifestar, pode ser evitado. E a parte técnica, eu acho que talvez entre como um certo chacoalhão de vez em quando, do tipo, cara, que nem nesse exemplo, não importa você, vendo você, não importa se você pega a garrafa ou o copo, a sua tendência é fazer a mesma coisa com isso. Então, se liga nisso, de repente você pode mudar já sabendo, né? Exatamente, essa é a ideia. Às vezes dá um chacoalhão, mas de uma forma cuidadosa, né? Eu acho que assim, como as pessoas veem na gente espiritualidade, né? Elas vêm buscar um certo conforto, né? Porque, de algum modo, a gente é referência de algo ligado à espiritualidade, né? Seja um sacerdote de Wicca, como eu, uma monja do budismo. Eu, particularmente, gosto muito do budismo também. Então, a pessoa, ela já tem ali uma vida tão problemática, porque nós vivemos num mundo de caos, né? Que é tudo caótico. Não adianta a gente falar que nesse reino que a gente está, a vida é maravilhosa, que não é. Não adianta a gente falar que tem felicidade ou que você vai ser feliz. Não tem. Isso tudo, eu já racionalmente falando, é idealização, é poesia, né? O que é uma pessoa que vai ter felicidade na vida? Ela vai conseguir construir uma colcha de retalhos com pequenos momentos, e esses momentos são momentos bacanas, alegres, mas falar que você vai ser feliz no amor, no dinheiro, na saúde, e que vai ser uma coisa constante na sua vida, não. Quando tudo estiver bom, vai acontecer alguma coisa para te desestabilizar, né? É assim, não fica bom. Agora eu tô me sentindo melhor, Edu. Obrigado. Não é? De conforto, né? Não é? Porque é real, né? Alguém vai dar uma pancada no carro, né? Vai acontecer alguma coisa, cair algo na sua casa, né? Alguém vai ficar doente. É assim, né? A gente, infelizmente, né? Não vai ser calmaria o tempo todo. Não vai ser E calmaria. é o vidente espiritualizado que tá falando, tá? Então não sou eu o Exato. escroto aqui.
E aí, gente, é isso. Porque a gente veio aqui para desenvolver, né, a sua consciência e como você lida com os fatos de uma maneira mais espiritual. Então a gente brinca que, assim, às vezes as pessoas falam, eu, sei lá, quando eu me aposentar, vou pro campo, pro interior, né? Vou comprar uma casa de campo, criar galinha, ficar tranquilão, de boa, relaxado. Essa pode ser uma experiência excelente no sentido de se revigorar energeticamente, de te dar uma qualidade de vida, um relaxamento, mas não é o tipo de experiência que vai fazer com que a pessoa se espiritualize, porque a espiritualidade é no dia a dia, no soco, na pancada da vida, é a postura que você tem ali, é a sua escolha que vai designar se você é uma pessoa espiritualizada ou não, né? Se você vai lá, mostra o dedo para o outro, manda ele também, né, para o espaço, lá no trânsito, ou se você vai respirar 2, 3 vezes, vai evitar ali uma briga maior, uma tragédia, né? Então, na verdade, a nossa postura diante dos fatos que mostra se a gente é uma pessoa espiritualizada ou não. E não tem a ver com ser zen, bondoso, só fazer caridade, que nem as pessoas pensam também, né? Porque nós somos luz e sombra, né? Mas tem a ver com buscar ser uma pessoa melhor, né? A cada dia. Então, é um plano de caos que a gente está. E, na verdade, dentro disso, a gente buscar ter uma vida um pouco melhor, aprender mais, ter trocas boas com as pessoas, né? É o que a gente veio fazer. E a paranormalidade, bem como a espiritualidade, elas são ferramentas para ajudar a gente nisso. O cara que é puto, que ele fica puto com a galinha no campo também. É, Ele vai xingar a Não, galinha. só né? transfere o problema é que você vai junto, né? É. Você pode ir pro lugar deserto, você se leva. E aí o Você é problema é chato pra você, caralho, né, né? velho? Você tá brigando com a bola de vôlei, entendeu? É isso mesmo. O que eu queria falar é um capítulo novo aqui. É a parte da magia que eu acho que instiga muita curiosidade. Você falou antes sobre portais, por exemplo. Como abrir portais. É isso aí, até parece coisa do Harry Potter. Meu. Essa parte eu quero saber. Como são os portais, como você os abre, se é que você pode falar, e para que você os abre, né? A resposta para essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle. Para você acessar... Link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Tem um programa que você fez que era o Vidente no Volante lá. Ali, eu imagino que deve ser uma situação absurdamente difícil, porque primeiro você tá de costas para a pessoa, entra uma pessoa aleatória no carro, e a partir dali você sente alguma coisa. Como é que funciona? Né? E dirigindo, Ali é caótico total, né? Ali a gente fez 1 ano, né, pro João, né, na Rede TV, e ali depois a produção do João queria que eu fizesse de novo no ano seguinte, nem eu nem o João queria mais fazer, né? O João falou, não, Edu, vamos inventar outra coisa, se for o caso pra gente fazer, você faz no palco, mas isso é muito cansativo, é muito complicado, porque a gente foi repetir um formato que já tem, né, em Nova York, que é um médium, né, que ele vai lá e recebe as pessoas no carro e fala alguma coisa sobre a vida delas, né? Geralmente ele traz uma mensagem de alguém desencarnado. Eu falei, eu não vou me limitar a isso, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma mensagem para receber de alguém desencarnado. Tipo, não dá pra gente pensar que todo mundo tem uma mensagem. Que a caixa de entrada tá cheia sempre, né? Exatamente, né? Não dá. E pensar também que, assim, às vezes essas pessoas que desencarnaram, elas já estão num outro momento, já reencarnaram, né? Então não é porque todo mundo tem mortos na família ou entre os amigos que esses mortos estão disponíveis, né? Para trazer uma mensagem. Aí eu falei para a galera da produção, bom, vamos fazer uma coisa assim de deixar aberto, se vier uma mensagem de alguém ótimo, desencarnado, se não vier, eu tento acessar alguma coisa sobre a energia da pessoa para falar para ela, ou de repente o que ela está errando na vida, ou se eu ver alguma coisa que ela vai conquistar, eu falo para ela se preparar para isso e dou uma dica, um toque. Então vamos deixar para ver o que rola. E rolava muita coisa que não ia para o ar, porque a gente estava aprendendo como fazer aquilo. Então, assim, eu tô andando lá de carro em Osasco, né, porque a gente fazia lá, é diferente de Nova York, as ruas planas, né? Imagina, eu pegava lá umas lombadas, um buraco, uma rua com paralelepípedo. Um motoboy dando uma porrada no outro. Não consigo conectar aqui, velho. Não dava. E teve um dia que a GoPro caiu na minha cara, né? Porque ficava uma GoPro assim na frente, né? Pegando ali a minha reação e uma pegando a reação da pessoa, né, atrás no banco. Eu passei numa lombada, ela caiu na minha cara. A moça perguntou, o que é isso, né? O que aconteceu? Você tá bem? Daí eu tive que parar o carro, né, explicar pra ela, tá tudo jóia, tudo em ordem. Isso aqui é uma câmera, porque a gente tá gravando aqui, embora você não saiba. Daí já não rolava e esse já não ia pro ar. Mas aquilo não era aleatório de pegar um aplicativo
de Uber, a pessoa fazer um pedido e qualquer pessoa entrar no carro. Ali as pessoas sabiam que elas iriam para um programa na Rede TV e elas iriam participar ali de alguma coisa como auditório. Muitas pensavam que iria para o auditório do programa. Então, elas pensavam que era motorista da Rede TV buscando elas para fazer alguma coisa. A gente simulava, eu falava que era motorista de aplicativo, que eles pediam para falar, a pessoa entrava e pensava que era isso. E aí ela não sabia que ela já estava sendo gravada. Alguma coisa acontecia e depois ela autorizando, a gente exibia. Assinava a autorização do uso de imagem e a gente exibia. Mas era muito difícil, porque você tem que se policiar com trânsito. Você tem que tomar cuidado de como você vai falar para a pessoa, que às vezes a crença da pessoa não bate com isso, e aí a pessoa tem uma religião diferente, pode ficar nervosa, né? Então, você tem que tomar cuidado como você fala e você tem que tentar acessar alguma coisa para falar para a pessoa. Em paralelo a isso, olhar se a câmera está ligada, se está pegando, e ficar de olho no celular, que a produção pode mandar uma mensagem: anda mais rápido, vai mais devagar, pisa mais no freio, acelera um pouco mais, porque eles ficavam num outro carro me seguindo. Tá. Me acompanhando, e com o áudio, tudo que estava rolando no carro, eles estavam ouvindo lá, né? Então eu ficava de olho no celular, eu ficava de olho na câmera, de olho no trânsito, na pessoa, e tinha que acessar alguma coisa para falar. Aí quando terminou ali o período que a gente fez, eu falei: gente, não dá. Para mim não rola mais, né? E para o João também não rolava, porque ele também percebeu a dificuldade de fazer uma coisa com uma imagem bonita. Mas assim, foi inovador, né? Foi uma coisa diferente. Para mim foi o mais difícil de tudo. Mais do que os paranormais, inclusive. Qual foi a situação mais inusitada, assim, que você conseguiu captar, uma situação que ficou marcante, assim, para você, nessa época? Então, teve uma mãe que ela, na verdade, não soube como o filho faleceu. Ela só soube que o filho foi encontrado morto, né? O filho parece-me que tinha algum problema psíquico ou psicológico, alguma coisa do tipo, alguma demência, mas ela não sabia como que ele havia morrido, se alguém tinha tirado a vida dele ou se tinha sido acidental. Ele tinha sido encontrado numa estrada. E ali, para mim, foi muito difícil, porque ela precisava de algum tipo de conforto. Para ela poder ter paz, ela precisava saber o que aconteceu. E aí explicar isso para ela e acessar isso dirigindo um carro e trazer uma resposta para ela, aquilo foi complicado. Acho que até deve ter no YouTube, mas foi uma coisa que trouxe um conforto para ela, e eu me senti bem depois de ter terminado também, né? A gente conseguiu chegar à conclusão do que aconteceu e passar para ela. Então, diferente dos outros, que muitos, na verdade, têm ansiedade, só assim, curiosidade de saber como que tá o ente querido desencarnado. Ela precisava de uma resposta para ela ter paz, porque ela convivia com a dúvida. Mas né, qual que era a do que resposta? aconteceu. Agora eu tô curioso, pô. Então, a resposta foi acidental mesmo, na verdade. Ela pensava que alguém tinha empurrado ele na direção de um carro, alguma coisa, porque ele estava envolvido com uma moça que tinha um relacionamento, né, com uma pessoa ali meio do mal, tinha, acho que, droga envolvida e tudo mais. Então ela pensava que essa pessoa podia ter matado o filho dela, encomendado alguma coisa e tudo mais. E na verdade o que a gente viu é que ele teve um surto, que ele não estava legal, né? E aí ele acabou acontecendo um acidente ali na estrada, tudo mais, foi quando aconteceu. E ela convivia muito com a dúvida se alguém tinha feito aquilo ou se tinha sido acidental. As evidências era tudo de que tinha sido acidental, mas ela tinha dúvida sabendo do momento que ele estava vivendo, né? Da situação que ele estava envolvido. O difícil é como começa essa conversa, né? Como você vai... Tipo assim, você vai ter que meio que fazer ela te falar sobre isso pra você... Olha, então, eu tô sentindo isso em relação a isso que você tá me contando, né? Porque não dá pra você chegar e falar: então, sabe seu filho que namorava mulher traficante? Exatamente. Não tem como começar essa conversa desse jeito. Só que o problema é que os programas norte-americanos, eles mostram assim. Então, as pessoas assistem, por exemplo, a Medium lá de Long Island, assistem esse programa também desse motorista de aplicativo e vem dessa forma, editado, bonito. Então, elas esperam que nós, paranormais, médiums brasileiros, psíquicos, também faça do mesmo modo. E, na verdade, o que elas não sabem é que tudo aquilo é editado e tem todo um processo para poder chegar naquilo, né? Falando de televisão, como nos paranormais também. A pessoa via editadinho, falava: uau, né? Eles mandam super bem, né? Mas não via, por exemplo, às vezes a nossa construção para poder chegar naquela resposta. E a mesma coisa, né? Por exemplo, com essa moça, o que aconteceu, essa senhora, o que aconteceu é que, assim, primeiro eu acessei que ela tinha um filho desencarnado que morreu jovem,
E aí eu começo a perguntar, escuta, você tem algum jovem que faleceu na sua casa ou na sua família, alguém da sua família muito ligado a você que faleceu? Ela tem. Eu falei, nossa, mas parece que é uma ligação maternal. É algum filho, alguém que você considerava como filho? Meu filho que faleceu. E daí a pessoa vai se abrindo. Mas por que você está falando isso? Ah, porque eu tenho um sexto sentido forte e eu estou sentindo essa pessoa como se quisesse dar uma mensagem para você. Aí ela fala, então, é que eu não sei, na verdade, do que foi a morte dele, como aconteceu, e eu convivo com essa dúvida há anos. Então, parece que a coisa vai acontecendo, sabe? Conforme você vai falando o que você está sentindo, quando tem um propósito espiritual por trás, a pessoa ela vai se abrindo, e aí vai deixando você falar, tudo vai casando. Mas, na verdade, tem toda essa construção, só que em televisão já mostra os melhores momentos ali editado. Então, as pessoas ficam ali com uma fantasia de que é daquele jeito e não é. Mesmo médiums bons, reconhecidos aí mundialmente, não funciona assim. Uma coisa que eu fico também curioso é que você tem uma certa evidência aí no seu meio e aí muita gente te conhece, gente com grana e tal. E você falou que magia, como qualquer outra atitude, pode ser boa ou pode ser ruim. Eu fico pensando se alguém já te procurou para fazer magias ruins. Isso acontece ou não? Não, hoje em dia não, mas no passado sim. Eu acho que assim, à medida que a gente vai construindo a nossa espiritualidade assim com mais solidez e que a nossa mente vai se desenvolvendo assim, você vai tendo seus próprios valores, sua forma de pensar, você fixa isso energeticamente no universo e muda drasticamente o perfil de clientela que você atrai. Então eu percebo que no passado, quando eu era jovenzinho, lá estava começando, já era um bom tarólogo, mas não tinha esse reconhecimento de hoje. E não tinha também esse nível de paranormalidade que eu tenho hoje, porque eu ainda estava aprendendo a lidar com as minhas habilidades. Eu percebo que muita gente vinha para saber coisas de amor e perguntava se eu fazia amarração de amor, como que elas podiam fazer para amarrar e tudo mais. Eu tinha muita paciência com essas pessoas. Hoje eu ainda tenho, se precisar explicar para alguém que não é assim que funciona, eu explico. Mas assim, eu tenho tão bem construído assim nos meus valores que isso não dá certo, que isso não é viável, isso não funciona, que isso é uma perda de tempo, que a pessoa precisa atrair o amor por ela mesma e precisa estar bem, né, para poder atrair uma coisa bacana, que não adianta ela ser obsessora dos outros e querer, né, porque ela tem que ver se o outro quer e respeitar a vontade do outro. Então eu tenho tão bem construído que eu não vou ensinar nada em relação a isso e não vou estimular a pessoa, não vou instigá-la, que daí eu nem atraio mais esse tipo de coisa. Esses clientes não vêm para mim. É uma coisa que é muito raro. Se eu atender no ano que quer fazer amarração de amor, é já um número grande. E ainda assim a pessoa vai me perguntar uma vez, eu vou responder ali categoricamente, ela nunca mais vai me perguntar sobre isso. Então o que eu percebo é que muda muito de acordo com como muda a consciência do médium ou do paranormal, muda o tipo de cliente que ele atrai. E eu também peço toda semana, quando está começando a semana, eu já faço meu banho de proteção ali no domingo e peço que nessa semana não venha ninguém passar comigo que eu não possa ajudar, né? Só venha pessoas que de algum modo vão aproveitar a consulta, né? Eu vou conseguir falar alguma coisa que a pessoa precisa ouvir, né? Que eu esteja protegido desses BOs, né? E que as pessoas também estejam protegidas para que elas possam ir no lugar que vai ajudá-las, né? Então eu sempre faço esse pedido para poder atrair gente que de algum modo eu vou poder ajudar. Que pedido? Qual foi o pedido mais maluco, assim, que já chegou, tipo, de alguém? Provavelmente lá atrás, né? Provavelmente quando a galera ainda não sacava o seu estilo de trabalho. Eu não precisa falar nomes, nada, Sim. mas só dar uma ilustrada. Ia ser engraçado se ele falar. A dona Helena. Vai saber. Olha, eu vou falar tanta A coisa dona que já Helena- passou, tanta coisa. Olha, Dona Helena de Guarulhos mora na Vila Iana. eu vou dar um exemplo aqui. Teve um convidado que veio aqui e ele contou, ele usou o termo mago branco e mago negro. Todo mundo sabia que era o mago branco, ninguém tinha dúvida, até a gente zoou depois, entende? Então eu só falo de porque assim, as pessoas vão entender. Que pode ser dependendo do famoso, for. você quis dizer. Pode ser famoso, pode ser famoso. Entendi. Então,
Na verdade, assim, por exemplo, para magia, as pessoas... eu não faço nada para ninguém, né? Eu ensino eles a fazerem. Eu sempre explico para eles que, assim, um ritual bem-sucedido vai ser a pessoa colocando a mão dela ali para fazer o que ela, né, deseja, porque ela vai pôr a energia e a intenção dela é maior de conseguir aquilo do que a minha, né? Então, por exemplo, eu nunca faço nada para ninguém. Eu sempre ensino as pessoas a fazerem coisas, né, de acordo com o que elas precisam. Então, para magia, nunca teve um pedido, assim, muito diferente, a não ser essas coisas de amarração de amor. Teve gente já que veio fazer pedido de desencarne, que queria que outra pessoa desencarnasse, e daí eu não dei corda. Isso acontece muito, de pedirem para feiticeiros, feiticeiras, para tirar a vida de alguém. Acontece bastante. Teve só essa única situação. Mas o que teve assim de curioso foi uma vez em consulta que um rapaz foi... E eu estava ali preparado para ver, né, o que estava acontecendo na vida dele, né, o que ele estava precisando, né, fui me concentrando, entrando em alfa, fazendo a leitura ali super sério, e daí ele falou, então, hoje o assunto que me trouxe aqui é muito sério, tem uma coisa que eu preciso resolver porque está me tirando o sono, e daí ele foi criando, né, aquele clima, e daí quando ele foi falar a pergunta, ele queria saber se uma cantora, acho que Kesha, se ela iria lançar um CD naquele ano, porque ele era muito fã dela, e aí ele queria saber porque ela deu uma pausa na carreira, um hiato, e que todos os fãs estavam querendo saber, né? E aí, na hora, eu fiquei estático, né? Eu não fiquei sem expressão, não consegui disfarçar. Porque, assim, na hora, eu pensei, o que uma pessoa paga uma consulta para poder fazer essa pergunta? Por que ela não vai, assim, sabe, numa live, que pergunta não espera, para um vidente? tá ligado? Porque... E eu fiquei pensando, o que vai mudar a vida dele, sabe? Então, eu fiquei, assim, tão chocado ali, porque me pegou de surpresa. Essa eu realmente não esperava. E teve também uma outra situação de uma outra moça que perguntou de um casal no Big Brother que tinha se separado, não sei nem que edição que foi do Big Brother, e um casal que ela torcia, eles têm mania, né, de pegar a primeira sílaba do nome da menina com do cara... E juntar, né? E daí eles fazem torcida. E daí eles saíram do Big Brother, separaram, e toda a torcida estava muito triste por causa disso, e aí eles queriam saber se iria ter retorno, né? E eu achei tão banal, mas daí na hora, em seguida, eu falei, Edu, você não tá aqui para julgar ninguém, né? A sua função é se concentrar e responder. Então, faz o seu melhor, né? Olha a vida fica dessa quieto. pessoa devia estar muito boa, né? Porque se ela tá perguntando... Se ela podia perguntar qualquer coisa, ela perguntou isso. Né? Ou ela tá numa negação profunda, né? Ou ela não tá dela, vivendo não quer nada, olhar. né? Mas a Kesha vai lançar? É bom a gente saber. Isso aí, eu nem sei quem é direito, essa pessoa. Mas... A Kesha, não falaram, Juliano, que falta só ela, da Santíssima Trindade, das deusas pop que a gente fez Beyoncé? Não, você fez um negócio com ela, com a Vandinha, do negócio dela fazer sexo com espíritos. Sexo com espírito. Eu falei sobre isso também no Super Pop. Me levaram, perguntou sobre isso também. A gente se baseia no Super Pop muitas vezes. Lógico. Uma coisa que você falou que tem gente que te pede, ou pede outras pessoas, para o desencarne de outro alguém, né? Na verdade, pra pessoa morrer, né? Isso. Só pra entender os limites da magia, isso é possível? Não tô dizendo que deve ser éticamente, obviamente não deve ser feito, mas assim, seria possível fazer por magia isso? Existe. Existe coisas para isso, sim. E vários processos, né? Isso é muito comum na magia voodoo. O voodoo é uma religião, né? O pessoal pensa que o sistema de mexer com boneco é voodoo. Não, a gente chama de dolls mágicos, né? Bonecos mágicos, Dagds também é outro nome. A magia com bonecos chama Dagd, né? Magia com Dagd ou com dolls. Mas vem da religião voodoo, que pratica muito esse tipo de magia. E no voodoo é absolutamente normal. Inclusive no hoodoo, que é um sistema de feitiçaria também gerado a partir do voodoo e que é muito comum em Nova Orleans, também existem coisas para isso. E aí você pega também algumas religiões aí, no sistema mágico as entidades também ensinam as pessoas a fazerem coisas ou fazem ou pedem ofertas, oferendas para fazer. Mas é o cúmulo da falta de desenvolvimento espiritual. É o contrário do desenvolvimento espiritual. Porque eu acho também que a gente sempre tem que evitar fazer magia para o outro. Porque o outro, se ele quiser mudar alguma coisa na vida dele, a gente que respeite o tempo dele, a necessidade, a hora que a pessoa vai ter um lampejo na cabeça ali para poder fazer isso. E pode ser que passe essa vida e ela não queira fazer nada.
E a escolha dela. Então eu acho que o nosso direito é fazer magia pra gente. É claro que eu estou falando isso de uma forma, mas se fosse para eu fazer para um filho, para uma filha, para proteger numa situação de risco, eu também não iria pensar duas vezes. Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar mais em fazer pra gente as coisas do que pro outro. Então assim, você tá com problema com o inimigo, faça proteção para que esse inimigo não te prejudique, para que ele esqueça de você, tire você da cabeça, para que os caminhos de vocês se descruzem, para que você se supere se está numa concorrência com alguém, mas não destruir o outro. E a conta chega, né? E a conta chega, aquilo que falamos. Você falou de Nova Orleans, inclusive tem um filme muito bom da Disney, uma animação, que pouco foi falado na época, tava naquela transição do 2D pro 3D, que tem um nome bosta também, que é A Princesa e o Sapo. Cara, que mostra muito, né, a cultura voodoo lá em Nova Orleans, e tem a coisa do jazz também, muito interessante. Isso me lembrou que você faz umas viagens buscando lugares que tem o envolvimento com o misticismo, e aí tem as variações. Tem os lugares que você visita que são lugares polêmicos, assim, de São Paulo, que tem a coisa de é assombrado ou não é, que é um quadro nosso que também é assombrado ou não é, que a gente brinca às vezes com a bandinha. E tem também as visitas que você faz nos lugares importantes para magia. Então, casa de uma bruxa que foi importante e tudo mais. Queria que você contasse um pouco disso. Acho que é um projeto bem diferente, bem interessante que tem no seu canal. Isso é muito legal. Na verdade, esse circuito que a gente fez, assim, de conhecer lugares que são tidos como mal assombrados aqui em São Paulo, né? De energia tumultuada, isso foi feito para o Amaury Júnior, né? Ele pediu, fiz durante 1 ano para ele, e a gente ia em lugares como Castelinho da Rua Apa, Casa da Yayá, né? Anhangabaú, e aí eu buscava ali me conectar, né, e sentir, né, a energia do lugar, analisar, às vezes com pêndulo, com oráculo, para poder comentar. E foi muito legal, tudo que a gente viu assim nesse período, sabe? A gente foi no túmulo da Domitila também, né, que era a amante do imperador, e aí vimos que as pessoas têm ela muito como uma santa popular, tem mulher que faz simpatia com calcinha lá, deixa no túmulo dela para pedir por amor. E foi bem bacana isso. Mas, na verdade, a ideia era desmistificar e contar, né? Se tem alguma energia estranha, não tem. Explicar para as pessoas como elas podem descobrir também se nos lugares tem uma energia densa, se não tem. Agora, já isso de ir em lugares sagrados ou que tem uma energia forte, a ideia é sempre assim fazer uma imersão nesses lugares, buscar se aprofundar na magia daquele povo, como que funciona, quais são as crenças, buscar aprendizado, né? Dentro disso eu fiz uma vez para Salem, né? O pessoal chama de Salem nos Estados Unidos, e mudou a minha vida porque ali eu tive a iniciação mais significativa para mim de bruxaria, né? Então eu fui para conhecer o lugar, ali eu conheci minha mestra de bruxaria, que todo mundo falava para mim que eu nunca haveria, porque ela já tinha se aposentado oficialmente e que ninguém a via na rua, que ela não saía publicamente, né? Uma figura bem conhecida, autora de livros, participou do programa da Oprah várias vezes, falando sobre bruxaria nos Estados Unidos, e todo mundo falava que ela estava aposentada oficialmente. Eu senti um negócio assim de ir para lá, e fui conhecendo lojas de bruxaria, comprando coisas, né, estudando sobre a história do lugar, por causa das pessoas que morreram lá, acusadas de bruxaria, né, em 1692. Hoje a cidade ela virou um ponto de referência de bruxaria. Então tem muita loja, muita coisa lá. Então fui para passear, para conhecer a história, fazer rituais por lá, e aí eu acabei tendo acesso a pessoas que conheciam ela, e quando eu vi no dia seguinte eu estava jantando com ela, né, num restaurante, depois fui fazer treinamento com ela na época dos paranormais, e aquilo mudou minha vida, na parte de lidar com o sexto sentido, com dons psíquicos. Então eu acredito muito que você vai em determinados lugares, que nem um lugar que eu quero muito ir, e ainda não deu, é o Lago de Titicaca, no Peru. Então, ele é tido como o chakra cardíaco da Mãe Terra, do planeta. Então, é um lugar de muita força, né? E é um lugar que eu quero ir. Então, você se conecta com as energias dos espíritos desse lugar. E isso te traz insights, uma força extra. Às vezes, eu penso em alguns lugares que eu passei e são como portais que eu abro na hora que eu penso, e a energia daquele lugar vem para mim e me traz ali alguma coisa que eu estou precisando. É assim com Machu Picchu, é assim com a Acrópolis na Grécia. Então eu penso nesses lugares e acesso alguma coisa que ficou registrado em mim, ligado a esse lugar, né? E que tem a ver com a magia do local. E o Paranormais, como rolou o convite? Paranormais também foi uma coisa muito engraçada, porque assim,
uma conhecida que era produtora do SBT, né? Já tinha me chamado para fazer outras coisas. Ela me ligou falando, eu sei que você mexe com essas coisas aí, né, esoterismo, de tarô, né, tudo. E a gente vai fazer um reality, que é uma produtora que vai fazer, né? A Signos vai fazer aqui pro Domingo Legal. Você não tem umas pessoas para indicar, para a gente entrar em contato para participar? Eu fui falando, tem a Rosa Eliana, tem a Silvia Briana, fui dando os nomes que eu conhecia, né? E aí a gente conversou. Quando foi no dia seguinte, ela me ligou de novo e falou, passa mais nome, porque a gente vai fazer uma seleção, daí eles vão entrar em contato, tudo mais. Aí no final ela falou, por que você não participa também? Você também podia participar, né? É óbvio. Aí eu falei, bom, pode ser, né? Como que vai funcionar? Aí ela me falou, né? E falou, bom, vou passar seu celular para eles também, pro pessoal da Signos. E o pessoal da Signos me chamou. Aí falaram, só que você tem que fazer um teste, Edu. E a gente tem que ver se você se sair bem no teste, você vai poder participar, né? Mas tem que passar por essa seleção. Fui lá fazer o teste, daí eles me perguntaram coisas, eu tinha que falar sobre alguém que morreu, tinha que falar sobre o que a menina estava pensando, qual objeto que ela estava segurando, ou como que era esse objeto. Fizeram umas perguntas lá, né? E eu tive que passar pelo teste. E aí eu passei. Só que no final ela falou assim, só que para você começar aqui o programa, você tem que ter disponibilidade num dia determinado. Ela falou esse dia, porque nesse dia a gente vai pôr todos vocês, né, juntos, e aí a gente vai mostrar os que foram selecionados e ali vai ser a abertura. Aí eu falei para ela, só que eu não vou poder fazer esse dia porque eu vou estar em Salem, né, e eu já tenho a viagem, passagem comprada, eu ia fazer esse treinamento, não ia desistir por nada, né, por programa algum. Aí eu falei para ela, nesse dia eu não vou poder. Ela falou, Edu, então eu sinto muito, mas você não vai conseguir participar do programa porque esse dia vai ser muito importante. Aí eu fiquei triste e tal, daí eu falei para ela, mas tem certeza que não vai ter nenhuma mudança da qual eu possa participar? Daí ela falou, não, só quem tiver nesse dia vai poder. Mas por que você está falando isso? Daí eu falei, porque eu vi no tarô e no meu mapa astral do ano, né, que iria acontecer uma coisa muito legal para mim em relação a exposição, né, queria ser muito positivo e eu tenho certeza que eu vou conseguir participar do programa, que tem tudo para eu participar. Ela falou, então, mas, bom, vamos ver, né, vamos ver se a sua intuição tá certa aí. Eu, de antemão, posso te dizer que não tem como. Daí eu agradeci, me despedi, fui para casa. Aí, uns dias depois, ela ligou, falando, mudou tudo o esquema. E a gente não vai filmar todo mundo junto, não. A gente vai fazer grupos de 4 pessoas. Eu posso te deixar no último grupo, que vai aparecer no quarto domingo, a quarta chave. Aí dá tempo de você ir, você volta. E quando você voltar, você participa. E aí, ali eu entendi tudo, né? Eu falei, vai dar certo. Vai dar bom. Vai. Seria muito bom se falasse, e aí aconteceu aquele incêndio, né? Eu avisei. E aí deu bom. Eu sabia que ia dar, mas eu não sabia que eu seria o vencedor. Mas eu sabia que ia ser muito positivo para mim. A minha ideia era assim, a cada domingo que eu ficava, eu falava, bom, mais um domingo que eu vou conseguir mostrar para as pessoas que bruxaria era uma coisa do bem. Minha ideia era só essa, né? Então eu fazia questão que o Celso falasse o bruxo, Edu, né? E tudo mais, porque eu queria aproveitar a oportunidade para desmistificar a bruxaria. E era só essa a minha intenção ali. E aí eu fui vendo que foi dando certo, que as coisas estavam acontecendo, fui me concentrando, aproveitando a oportunidade, mas era muito desgastante, porque para você construir um trabalho, você demora muito, para você destruir uma coisa errada que você fala é um 2, né? E afinal foi bem impressionante, né? Afinal, acho que foi a prova que você mais destruiu, assim. Não sei se você sentiu isso, mas afinal era uma prova difícil, que tinha rolado um crime ali naquele quarto, né? Sim. E a Vandinha, por exemplo, que a gente convive bastante com ela teve bastante dificuldade ali, dá pra ver que ela confunde várias coisas ali, mas você foi muito certeiro e foi ali que você usou o espelho negro ali, né? Que até falei, cacete, esse cara tem várias paradas diferentes, porque carta meio que a gente sabe e tal, mas e deve ser uma parada difícil, né? Porque você tá num ambiente ali, deve ter uma energia pesadíssima e tal. Como que foi ali a final? Eu usei o espelho porque, além dele ser um instrumento para visão, ele é um instrumento de proteção. Também falando de uma obsidiana, é um instrumento de magia. Então, ele me ajudava ali para eu não me confundir e para eu conseguir perceber o que estava ocultado, né? Que é o que a obsidiana faz. Então, ele me ajudou bastante. O espelho e o pêndulo, né?
E particularmente nesse tipo de prova que envolve crime, homicídio, eu tenho um pouco mais de facilidade de novinho para poder me conectar. Tinha provas que o pessoal falava quem é o piloto, né? Todo mundo vestido de piloto, se adivinhar quem é o piloto. Eu falava, putz, né? Que saco. Não me estimulava, porque eu falava, gente, parece mais uma coisa de adivinhação. Agora, quando eu sentia que tinha uma coisa real por trás, alguém sofreu, ou família, ou algum espírito ligado, isso me motivava mais. Eu sentia, bom, a parada é séria, né? Isso aqui é um trabalho que tem a ver com um propósito espiritual de algum modo, né? Então me estimulava mais essas provas. E ali, para mim, foi uma prova difícil, mas mais difícil do que essa foi a anterior, que envolvia uma criança. Então foi mais difícil por se tratar de uma mãe que perdeu uma filha novinha, né? De uma forma cruel, né? Uma criança matou a outra, né? Então foi bem complicado, porque daí eu vi uma mãe desesperada, a mãe estava lá e depois quis conversar comigo e eu captei a dor da mãe. Então ali até o pessoal me viu destruído, né? Chorando ali, porque eu captei a dor dela e aquilo me deixou mal, né? E a gente saía bem ruim energeticamente. Às vezes demorava 2 dias para você se refazer, com dor de cabeça, cansado. Então, a verdade é que assim, todo mundo que estava envolvido não via a hora de acabar o programa. Tamanha pressão, né? E dificuldade que a gente vivia ali. A Vaninha fala, né, que na final ela já não quis muito fazer já, né? Ela já não tava numa vibe de fazer a parada, né? Ela tava cansada e tal, né? Mas ela também, ela foi bem até aquele ponto ali, naquela prova específica ela foi mal, assim. Sim. Há uma coisa que a Vaninha falou muito é sobre que o ego pesa, né? Tipo, até para ela, o mentor, tipo, ela teve que meio que negociar com o mentor para ela poder participar, porque sabia que é uma coisa que mexe, né, com a cabeça da pessoa. Como é que foi para você? Porque é aquela brincadeira que eu fiz no começo. É o maior sobrenatural, o maior médium do Brasil, e todo mundo sai, né, com essa expectativa em cima de você, né? Então, eu sempre fui muito pé no chão, né, em relação a isso. Eu sempre trabalhei muito o meu ego. Porque como eu já fazia TV antes, é claro, depois eu comecei a fazer muito mais, né? Você começa a ter muito mais oportunidade. Mas assim, eu sempre pensei que essas coisas de televisão e de projeção, uma hora você tá, outra hora você não tá. E você não é mais especial do que ninguém pelo fato de você estar ali ou de você ter uma projeção. Então eu sempre trabalhei muito bem isso na minha cabeça, né? E sempre pedi também para os deuses e para a espiritualidade não me deixar pirar nesse sentido. Então eu fico pensando o tempo inteiro, assim, eu não sou artista, não quero ser, não é o meu propósito, eu sou um espiritualista paranormal, é o que eu pretendo me manter dessa forma, né? Tenho vontade ainda, quem sabe um dia fazer psicologia, alguma coisa do tipo, porque eu acho que ajudaria bastante no meu trabalho, que eu gosto muito da parte de autoajuda, mas assim, eu sempre busquei não ficar muito lubridiado com essas coisas, justamente por ver vários colegas ficando ali buscando uma fama, perseguindo incessantemente e se desviando do propósito deles. Porque quando você fica preocupado com o resultado que você quer e não ali com a trajetória em si, eu acho que você já está se perdendo. É que nem assim para mim, prosperidade, riqueza. Eu acho que dinheiro é consequência, não é a finalidade, né? Eu acho que assim, você tem que fazer uma coisa que você ama, que você gosta, né? E o dinheiro vai vir, né? E para mim o sucesso é a mesma coisa. Seja um excelente médico, um excelente advogado, um excelente astrólogo e você vai ter sucesso, né? Vai aproveitando as oportunidades que o universo te manda, abra portas também, mas não fica perseguindo aquilo incessantemente. Eu vejo que algumas pessoas perseguem o sucesso e o sucesso corre delas que nem o diabo corre da cruz, né? Então eu acho que assim, é você fazer com amor bem feito e, claro, abrindo as portas, falando com as pessoas certas. Eu sempre costumo assim analisar o que essa pessoa está fazendo na minha vida nesse momento, porque eu acho que tudo é meio conectado, que não tem um acaso, sabe? Então, assim, quando chega alguém na minha vida, eu fico pensando, às vezes, o que eu vou ajudar essa pessoa ou no que ela vai me ajudar, porque à toa não é. E aí eu percebo que essas conexões foram acontecendo com várias pessoas que surgiram. Desde pessoas, assim, que são anônimas, mas até pessoas famosas que, assim, entraram, às vezes, para fazer uma pauta e daí virou um conselheiro, e daí virou um amigo, e daí ajudou numa determinada coisa. Como teve gente também que, do nada, depois abriu uma porta para mim, após uma consulta. Então, eu acho que, assim, tudo tem uma conexão, sabe? E eu busco analisar isso. Mas, assim, sem ficar vislumbrado com nada, porque hoje você tá, amanhã você não tá. O fato de você estar também não quer dizer nada. Também é uma exposição que, ao mesmo tempo, você tem que se proteger mais, porque você recebe mais energia
conturbada, né? Que nem isso aqui, né? Você tá fazendo uma live ali, você não sabe quem tá te vendo e qual é a emoção que a pessoa tá mandando para você naquele momento. Então, assim, eu acho que é ser pés no chão sempre, né? Você tem alguma pergunta? Porque eu acho que seria interessante Eu ele também quero. mostrar as paradas dele aí, antes da gente fechar essa maravilhosa Sim, entrevista. e fazer aquela clássica. Fazer a Né, classe. eu sei que não é a leitura, né? Até comentei contigo, né? Não é a leitura que você faria tradicionalmente, mas a gente gosta que faz a leitura do planetinha, porque as coisas têm batido. E eu sei que não pode, mas eu quero saber desse fim de dinheiro que estão falando que vem. Desse fim de dinheiro? Esse começo de dinheiro. É que eu tô aqui, eu tô vivendo a trajetória, mas eu quero saber muito mais do final. Mas me acalma, né? Me acalma. Me deixa mais leve para viver a trajetória. Essa caixa aqui, você tem coisas aqui dentro ou estavam tudo aqui dentro? Tava tudo Ah, aí essas dentro. paradas tavam aí dentro. Eu sempre Eu levo... vou tirar então aqui, só para o Sim. pessoal ver na câmera geral. Tá, eu sempre levo os pêndulo, cristal, que eu vou usar. Bom, bora lá, então. O que a gente vai ver no tarô? Pois é, Humberto, você que é a mão santa aí, puxa as paradas aí. Tiro o negócio, sai ouro. É Então, eu impressionante. quero que continue. Não, Deixa eu tirar aqui, a gente quer saber o futuro do planetinha, porque o planetinha tá num bom momento. Planetinha, Tá. a gente quer dizer é o podcast, Podcast. Né? O planeta Terra mesmo, a gente não... Não, mas a gente põe na thumb planeta pro pessoal achar que é o planeta Terra, entendeu? Tá. Aí clica e fala, mas só falou dos moleque? Não, mas porque é o Os seguinte... caras têm ego ou não, meu? É nosso programa, porra. A Pois gente é. que faz isso aqui, tem que Exato, saber. é verdade. Tem que saber. Oportunidade. A gente está num momento legal, mas a gente está num momento também que a gente está meio confuso sobre o que a gente consegue fazer com o que a gente tem agora e com muito medo de perder o que a gente tem agora também, porque as regras do jogo elas mudam. Tá. E a gente não tem o que fazer, parece. Assim, A bola do né? jogo não é nossa, né? Tem um senhor YouTube aí que ele complica muito a nossa vida. É isso. Então eu quero saber sobre o nosso futuro aí, se depende muito desses arrombados. O Juliano não se controla. tirar? Você que tira, Quer Humberto. tirar? Quantas eu tiro? Tira 4. Pra gente ver. Mas tira aquelas, hein, meu? Não, agora eu tô na mão santa aqui. Posso virar? Pode Você me já- dando assim. Você acha que é mágica? Você pode não ver. me mostra, não me mostra. Vou pegar a primeirinha aqui, Daniel. A última, no caso, né? Aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Tem essa aqui também, aqui, que eu peguei aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, também aqui. Essa daqui, ela tá me chamando. É boa. Tá. Não é? Agora tira mais uma pra gente ver um conselho. Não dou aquela enganada, né, Daniel? No destino. No O pessoal acha destino. que eu vou escolher essa, mas eu vou escolher essa aqui. Se Entendeu? tiver que vir, vem. Não tem escapatória. Vamos ver. Bom, então, vamos ver pelo tarô, o que esperar. The Devil. Dá até medo, meu. Tá. Bom, tem uns desgastes aí previstos, né, num futuro próximo. Assim, desgastes não tem nada a ver com formato nem com público. Desgastes aqui que eu digo é dor de cabeça para vocês administrarem, tá? Porque nós temos um 3 de espadas. Cada vez que vem essa carta, a gente não fica muito à vontade, muito confortável. É sempre uma dorzinha de cabeça, tá? No entanto, depois dela, a gente tem o Diabo, que é uma carta maravilhosa para negócios e para vocês tomarem as decisões certas, aí terem manipulações positivas, frutíferas, principalmente de cunho material, financeiro. Então, o Diabo ele mostra que assim vai ter soluções para vocês. Vocês só precisam tomar cuidado para não insistir num erro ou não deixar de lado essa solução, essa possibilidade boa que vai aparecer e focar na coisa errada. Então tem que tomar muito cuidado só com isso, porque vocês vão ter uma oportunidade, um caminho muito positivo e se focar no erro ou em fazer de uma forma que soe como dar murro em ponta de faca, a tendência é a frustração. Então tem que tomar cuidado só para não direcionar a energia de uma forma errada, não fazer a escolha errada, porque vocês vão ter uma possibilidade aí bem positiva, principalmente
para o lado material, para o lado financeiro. Então, eu estou vendo outras formas de ganho também surgindo para vocês e é interessante estarem abertas a elas com o podcast. O podcast ele continua e continua num volume muito grande assim de produção, de produtividade, de convidados, de pautas interessantes e o público eu estou vendo vocês conseguindo manter e crescer. Até a orientação é justamente continuar direcionando energia para isso, porque às vezes a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e a gente acaba se perdendo. E aqui é a busca, né, pelo sol. Então o sol representa o sucesso, a clareza, a continuidade. Então é como se fosse assim, continuar com a exposição, buscar outras maneiras de expor esse conteúdo que vocês fazem. Então, é a necessidade da continuidade. O período de futuro próximo ele ainda vai ser um pouquinho desgastante, tem uma possibilidade diferente que vai se abrir para vocês de ganho, mas pode ser que vocês não deem muita atenção a ela e seria uma possibilidade interessante, tá? E aqui é seguir para a continuidade que as coisas vão dando certo, apesar de um períodozinho mais tumultuado num futuro próximo. Aí a gente está falando de próximas semanas, uns 2 meses, mas nesse período ainda surge uma possibilidade positiva de ganho e é tentar se amarrar nela ao máximo, tá? O sol ali pede para vocês continuarem no processo. Não tinha nem outra possibilidade. Né? Tem uma carta ali que você não falou muito sobre ela que me Essa deixa daqui. preocupado. Essa é a síntese, né? Na síntese está mostrando o resumo da ópera, né? Os desgastes que vocês tendem a ter no futuro próximo, na batalha de vocês pessoal, né? Para a galera, vocês vão estar entregando um bom conteúdo, vão estar continuando, o público vai estar ainda ali acessando bastante, muitas visualizações, mas aqui são os desafios de vocês, o 10 de paus. Então está mostrando um período um pouquinho desafiador no futuro próximo. Então tem que ter uma paciência para passar esse período, porque daí a médio prazo a coisa é outra. A médio Daí prazo, muda. que seria a carta do diabo aí, é depois dos 2 meses, então. O diabo já surge nesses 2 meses. Dentro dos 2 meses. O diabo já surge dentro desses 2 meses, só tem que tomar cuidado para vocês não perderem isso aqui ou não darem muita margem a isso, né? Não darem abertura. Porque parece que é uma coisa que não tem a ver com o podcast, né? Como se fosse uma outra porta. Ou eu tô viajando aqui já na minha cabeça. É algo que tem a ver com o Tem a ver. podcast. Que tem a ver com o podcast, é uma possibilidade que tem a ver, mas é um pouco diferente do que vocês estão fazendo, é uma outra coisa, e aí pode ser que vocês, no primeiro momento, não deem muita bola para isso. Nossa, tem várias possibilidades. Uma coisa que o pessoal vem falando é que vai surgir uma proposta de um terceiro elemento que iria Nos desestabilizar. nos desestabilizar. Uhum. E a gente fica... Porque já que, bateu né? outros médiums, vamos dizer assim, chegaram nessa pessoa, não é isso que você quer dizer? E aí a gente quer saber se é bom, é ruim, você não vê essa pessoa chegando, ou se tem a ver com isso, não sei. Então, eu vejo que, assim, uma outra pessoa integrante, né? Algo do tipo que vocês... Então, que eles veio. nunca deixaram claro se era um integrante. Que viria, e nem é agora, né? Seria lá pra junho. Eles Eles disseram falam, assim, né? essa pessoa vai fazer vocês trabalharem de um jeito que vocês não estavam acostumados ou que não era... Até falaram sobre formato, né? Que o formato a gente faria de pé, alguma coisa assim, né? É que tanta gente falou tanta coisa, mas era mais ou Agora eu já menos tô isso. confuso. Então, pessoa, eu só sinto uma resistência a respeito de integrante. Quando eu falei essa palavra integrante, é porque me deixaram bem claro que integrante seria uma coisa que não é recomendada, né, nesse momento. Tipo, adicionar um integrante. Adicionar um integrante novo fixo, sabe? Seria uma coisa que desestabilizaria bastante vocês. E pessoa também que venha, o que me falam muito claro é que, assim, ninguém que orquestre vocês, na verdade isso não pode acontecer, né? Na verdade são parcerias mais livres, né? Mas ninguém com uma pegada de empresarial ou de orquestrar, isso eu já não vejo como tão interessante, porque seria uma coisa que tiraria vocês muito do propósito e de fazer a coisa com o tesão que vocês fazem hoje. Então, assim, o que me aconselharam de cara quando vocês começaram a falar dessa coisa de terceiro elemento é que não deveria acontecer nem na apresentação, né, do podcast, nem ali tomando a frente
diferente de fazer as negociações para vocês e as decisões. Pode até fazer as negociações, mas as decisões do que é bom ou não tem que ser entre vocês dois, que tem uma simbiose e que dá certo. Mas eu só vejo continuidade para o podcast e prosperidade. Então, na verdade, para mim, existem aqui umas adversidades ainda a serem passadas aí nos próximos meses, mas eu vejo continuidade e sucesso para vocês. Então, na verdade, é só seguir firme aí dessas adversidades e não deixar ninguém chegar com um tom imperativo, né? Nem para organizar coisas, nem para apresentar coisas. É vocês dois continuarem dessa forma, porque um terceiro elemento com tom imperativo desestabilizaria vocês e até a parceria dos dois, que é uma parceria boa, né? De sucesso e sólida. Então, só tem crescimento. Na verdade, é vocês se abrirem às novas oportunidades que surgirão e tentar não dar tanta vazão para aquilo que não está legal nesse momento, porque tem saída. Só que o período ainda é um período um pouquinho amarrado, quando a gente fala em uns 2, 3 meses. A coisa, na verdade, tende a desamarrar mais para vocês assim no segundo semestre. Aí o segundo semestre tende a ser muito positivo. Segundo semestre geralmente é melhor. Sim, é bom. Sei lá, pra mim, pelo menos. Eu não sei te dizer. Eu tenho Sou mais... otimista. Eu sou que nem... Pra mim é que nem de manhã. De manhã é devagar, mas à tarde já melhora, entendeu? O primeiro semestre é meio de manhã, assim, pra mim, tá? Tipo, tem carnaval, Réveillon... A gente fica cogitando várias possibilidades, Daniel. Hoje eu tava vendo o Igor do Flow reclamando de uma das possibilidades que a gente levantou. Que era? Então, os caras lá estão sem monetização, destruíram o alcance dos caras, que pode ter refletido em outros podcasts também. Mas assim, já faz mais de um mês já. O tempo tá passando. As coisas voltam ao normal. Se é que Vão isso voltando, também, Espero né? que sim. Mas para vocês o que eu vejo são modelos de negócio diferentes, que vocês vão ter oportunidade de fechar negócios, né, para coisas acontecerem no podcast, de divulgação de pautas específicas e de colaboradores específicos. Então eu estou vendo outros modelos de negócio fora a coisa da monetização, porque esse lado de YouTube eu ainda vejo vocês um pouco descontentes nos próximos meses, que para mim é essa parte aqui meio desgastante que saiu. Mas o que eu estou enxergando são outros modelos de negócio, outras coisas pintando que vão ser interessantes, né? E se uma janela está fechada, a outra abrindo mais, né? Até passar esse período e depois vocês terem mais fluidez. E faz sentido. Maravilha, pô. Então vamos esperar esses meses de adversidade aí, porque não são 2 meses de adversidade que na nossa conta vai fazer diferença, né? Eu tô nessa há 10 anos. Não Daniel. são os 2 primeiros meses de Pra quem teve adversidade. 10 anos de fracasso, retumbante. Eu espero, tá tranquilo. Ó, eu queria agradecer ao Edu, obrigado demais por ter vindo ao nosso podcast. Foi sensacional. Espero que a galera que tanto pediu você aqui agora tenha tido esse prazer de ter te visto aqui, como a gente teve. Você foi muito esclarecedor, você é muito bem articulado e você tem, claro, assim, um conhecimento muito grande da sua especialidade, não é? Então é muito enriquecedor aí ouvir você e também esclarecer tantas dúvidas que as pessoas podem ou poderiam ter tido em relação ao Wicca. Então te agradeço demais por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o convite, né? Já fazia um tempão que eu queria vir e que bom que deu certo, né? E avisar a galera também para se inscrever lá no meu canal no YouTube, que sempre tem vídeos também que eu publico lá semanalmente. Seguir no Instagram também, @EduScarfon. A gente segue aí conectados e valeu pelo convite. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que está sendo bem diferenciado. A galera tá gostando, então continua firme aí, né? Que as coisas vão acontecendo. Daqui 2 meses, né? 2 meses tá bom. 2 meses Você tá bom. quer falar alguma coisa ou posso Eu encerrar quero esse falar obrigado, Edu. Foi muito Imagina. legal. Você é uma pessoa ótima e um ótimo profissional também. Gratidão. Valeu. Obrigado. Maravilhoso, você que assistiu a gente até aqui, eu te deixo, tem uma parte bônus desse episódio na Hotmart, na nossa comunidade do Planeta Podcast, se inscreva lá que tá aqui na descrição, siga todas as redes sociais do Edu, que com certeza você não irá se arrepender, siga a gente também aqui, porque é totalmente de graça e ajuda muito o projeto, deixa o seu like para engajar esse vídeo e siga a gente no Instagram também, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau, tchau.